É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que para você que nos acompanha já conhece, mas para você que chega hoje, novamente, seja muito bem-vindo. Ele tem alguns objetivos. Primeiro, trazer para você aí de casa, em qualquer lugar que você esteja, informações novas e atualizadas sobre diferentes temas, sobre diferentes assuntos da área da ciência e também da área da nutrição. Mas o que a gente quer de verdade é que essas informações que chegam novas para vocês possam, de fato, impactar o dia a dia de vocês, promovendo mudanças de hábitos e divulgando, obviamente, o nosso trabalho para todos aí que nos acompanham. A gente está gravando ainda pelas plataformas digitais, então a gente pede desculpa por qualquer ruído, por qualquer falha que possa estar ocorrendo, mas a gente tem procurado sempre trazer para vocês a melhor qualidade possível do material que a gente vem produzindo. Hoje a gente tem um tema um pouquinho diferente, nós vamos falar um pouquinho sobre, e esse é o tema de hoje, nós vamos falar da nutrição pelo mundo, né? Talvez a gente conheça muito bem a nutrição aqui no Brasil, a gente conheça talvez alguns alimentos aqui no Brasil, mas como é que é essa nutrição pelo mundo? Será que ela é diferente? Será que ela é igual? Como é que são as pesquisas lá fora? Então, para conversar um pouquinho conosco, né, sobre esse tema, nós temos a honra de receber a doutoranda Júlia Montenegro, que está falando com a gente diretamente lá do Canadá. A Júlia formou em nutrição aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde também ela fez o seu mestrado na área de alimentos e nutrição. Ela trabalhou em diferentes projetos, principalmente na área de ciência de alimentos, e atualmente ela está lá na University of Alberta, no programa de nutrição e metabolismo, trabalhando com a ingestão de suplementos de proteína no metabolismo, composição corporal e microbiota intestinal em pessoas com sobrepeso e também obesidade. Júlia, muito obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Anderson, pelo convite, e Luana também, e por me receber aqui, muito honrada também de participar. Júlia, a gente sempre no início do programa, e hoje mais do que nunca, já que você está bem distante de nós, a gente quer aproximar, né? Fazer um pouco dessa ponte aí, talvez do mundo, dos convidados do mundo como um todo, com a pessoa que está nos ouvindo, né? Todos os nossos ouvintes. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, assim, por que você escolheu a nutrição, como é que você chega nesse campo, e depois como é que é esse caminho de você ir lá para fora, estudar fora do país? Bem, eu caí um pouco de paraquedas na nutrição. Época de vestibular, a gente não sabe exatamente o que quer. Complicado, né? Sair do ensino médio e escolher uma carreira para a vida inteira. Mas eu gostava muito de biologia, gostava de entender, né, como é que funciona o corpo humano. Então, eu pensava em fazer alguma coisa na área de saúde. Eu não queria medicina porque eu não acredito muito nessa questão de tratar tanto só os sintomas e não as causas das doenças. Então, eu acabei indo para a nutrição porque realmente era uma possibilidade de realmente promover saúde, né, em vez de só tratar os sintomas. E acho que também é muito importante para a qualidade de vida e tudo mais. Então, por isso eu acabei decidindo ir fazer nutrição. Acabei me apaixonando pela área e também pela pesquisa, quando comecei a fazer a iniciação científica com você, doutor Anderson. E aí, a partir de então, eu já não tinha mais dúvidas, era isso que eu queria fazer pesquisa. E então, eu continuei trajetória no mestrado, também na área de ciência de alimentos. No mestrado, eu estudei café e a proteção de compostos bioativos do café em câncer de próstata, então também foi uma ligação com a parte de nutrição clínica. E agora eu estou trabalhando num randomized controlled trial, ensaio clínico,
com pessoas com obesidade e sobrepeso. Então, a gente está testando um suplemento de proteína e vendo como é que vai alterar marcadores de metabolismo, inflamação, também a microbioma intestinal, energy expenditure, gasto calórico, né? E a composição corporal também. Então, mais ou menos isso. Bacana, Júlia. Experiências boas aí no nosso papo. Deixa eu te contar uma coisa que agora eu estou super curiosa para saber e nossos ouvintes também devem estar, né? Hoje vou contar uma história para vocês. Fui almoçar aqui perto do trabalho com 2 colegas professores da área de bíblio, né? E aí, enfim, era para ser um almoço à paisana, né? Mas virou um almoço gerador de frutos aí de pesquisa. A gente começou a trocar ali técnicas, né? E, Luana, como é que deve estar sendo essa coisa das pesquisas de nutrição do ponto de vista bibliométrico, da onde elas estão mais concentradas, né? No pós-Covid, né? E aí eu fui conversando com eles e vendo que tem técnicas para isso, né? Logicamente, e te contando isso porque, enfim, né? Acredito que essa tua experiência nacional e internacional possa ser de grande valia para os nossos ouvintes, né? Você já esteve do lado daqui, você agora está do lado de lá. E o que você vem observando que a ciência da nutrição tem mostrado, né, de uma forma geral, e, enfim, né, aqui e lá, né, o que você tem observado de grandes diferenças aí da ciência da nutrição quando esteve por aqui e quando esteve por lá em termos de focos, por exemplo? Aqui, em termos de fazer pesquisa, realmente tem muito mais recursos, né? Eu estou aqui numa Research Unit, numa unidade que tem praticamente tudo que você quiser imaginar em termos de ensaio clínico para nutrição. Então, quando eu tinha aula, né, durante a graduação e via o padrão ouro é o quarto metabólico para ver no gasto energético. E aí aqui a gente tem acesso a isso. Inclusive no meu estudo a gente usa, né? Composição corporal, a gente tem acesso a praticamente todas as técnicas para isso. Então no meu estudo a gente usa a BIA, né? A bioeletroimpedância. A gente usa o DEXA, também tem o BODPOD, que usa o deslocamento de ar para ver a densidade do corporal, e com isso também a composição corporal. E outras pesquisas aqui ainda usam ressonância magnética, usa métodos com isótopos, por exemplo, creatinina, para ver a massa muscular. Então, eu vejo aqui muito mais avançado em termos de ter acesso a esses recursos para fazer pesquisa, muito mais disponível, inclusive. Então, isso proporciona a gente poder analisar de forma mais holística, mais sistemática essas influências. Por exemplo, no meu estudo também a gente vai ver a metabolômica dos compostos fenólicos do suplemento que a gente tem. Então, quando eu estava aí, fazia parcerias também para ver com espectrometria de massas os compostos bioativos nas nossas amostras, mas só na amostra. Aqui a gente vai ver na amostra, no plasma dos participantes, na urina também. Então, tem uma ideia muito mais holística de como é que é processado pelo corpo. Dentro disso, se você consegue perceber, assim, você foi ótimo perceber essa tua entrada, né, da tua linha de pesquisa, como era desenvolvida aqui, como é desenvolvida em outro país, né? Mas, de forma geral, quando você pega para ler para além da tua pesquisa, né? Você consegue perceber dos colegas, dos grupos de pesquisa, diferenças do olhar da ciência da nutrição daqui do Brasil e aí de fora. Você acha que os focos, né, para além dos recursos, os focos de área mesmo, né, estão caminhando juntos, ou aí o pessoal está olhando para uma outra nutrição diferente daqui? Não, eu acho que em termos de focos, eu acho que é bem parecido, assim. Como eu falei, aí no Brasil é um pouco mais limitado em relação a recursos, e também eu não tinha tanta experiência em trabalhar com estudos em humanos, né? Eu vejo que, pelo menos para a Unirio, os estudos em humanos é mais com pessoas que estão no ambulatório, então vocês acessam mais, mais observação, né? E transversal, os estudos em geral, e aqui a gente tem a possibilidade de fazer as intervenções dos ensaios clínicos. Eu sei que aí vocês não podem pagar para os participantes participarem. Aqui a gente tem um
pagamento, que não é muito alto, assim, comparado com o salário mínimo daqui, mas a gente paga. Mas em relação, até onde eu sei, em relação, assim, composição corporal, em diferentes doenças e tal, é o mesmo foco, as mesmas ideias, não exatamente as mesmas, mas caminhando no mesmo sentido. Aqui, eu sei que a minha orientadora tem muito foco em sarcopenia. Eu não sei se tem alguém aí que trabalhe especificamente com isso, mas aqui eu acho que é mais comum ter sarcopenia, porque as pessoas são mais sedentárias, né? Então, mais comum ter baixa massa muscular. E aí no Brasil, mesmo que não seja praticando atividade física para exercício, para saúde, as pessoas são mais ativas ainda assim. Ótimo, Júlia. Bem interessante saber dessas diferenças com relação à pesquisa, com relação às diferenças de temas, como a Ana colocou. Camila, o que você está achando aí desse nosso programa, dessa nossa conversa? O que você vai trazer de novidade para os nossos ouvintes com relação à temática? Olá, Anderson, olá, Luana, e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante, e é muito bom saber como funciona a dinâmica das pesquisas em outros países, e como isso pode ser comparado com a nossa realidade científica e até mesmo acadêmica. Mas hoje, em especial, eu trago materiais que falam da ciência da nutrição no âmbito global, para não esquecermos que, apesar do foco e os equipamentos para pesquisas serem diferentes, a ciência da nutrição é abordada com o mesmo embasamento. Por isso, trago como dica 2 materiais especiais. Um artigo que fala do paradigma holístico da ciência da nutrição e trago também um relatório da ONU sobre a fome e insegurança alimentar no mundo, marcado pelo momento crítico que foi a pandemia. Afinal, apesar das diferenças, alguns desafios da ciência da nutrição são semelhantes e importantes de serem lembrados, combatidos e estudados. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir! Obrigado, Camila. Júlia, eu queria aproveitar um pouquinho do seu finalzinho de resposta da última pergunta. Você citou uma questão aí que eu acho importante a gente colocar, da questão do sedentarismo, né, que você falou que aí é maior. Queria que você falasse agora com relação à nutrição em si, né? O que você tem lido, né? Porque, obviamente, para você montar os seus projetos aí, você tem uma leitura que é muito diferente da nossa aqui do país, apesar de a gente fazer uma leitura sobre artigos científicos mundiais. Mas o que você observa assim, de diferença na nutrição daqui para outros países, como, por exemplo, um país de primeiro mundo que você está, com relação à obesidade, com relação à insegurança alimentar, com relação a hábitos alimentares, com relação a desafios nutricionais? O que é igual, o que é diferente? Faz um panorama geral para a gente aí. Bem, a alimentação no geral aqui é bem diferente do Brasil e até onde eu saiba, o Brasil é bem característico assim em relação ao mundo. Então, aqui como é bem diversificado assim em relação a etnias e tudo mais, tem pessoas do mundo inteiro vivendo aqui e não é como no Brasil que é miscigenado. Eu acho que no Brasil acaba que quando as pessoas chegam, elas são incorporadas, as culturas são incorporadas na cultura brasileira. Aqui continua bem separado. Então, aqui você encontra restaurantes, comidas de todos os lugares do mundo que você imaginar, mas o que eu percebo de diferente, assim, na cultura canadense, é que eles não têm, né, o feijão com arroz, isso é bem brasileiro, mas eles não têm, assim, um prato específico que eles comem todo dia, não tem nada do tipo. O que eu percebo é que eles dão muito mais foco no café da manhã, então é um café da manhã de novela, bem cheio de comidas, ovos, aveia, e etc., pão, é bem farto o café da manhã. E no almoço e no jantar, eu percebo que é mais, assim, lanches, não é muito pratos, né, de comida. É mais, assim, sanduíche, um wrap, coisas um pouco mais simples. E eles não têm uma cultura canadense por si de um prato específico que é famoso. Tem o maple syrup, que é famoso, e tem o poutine. Fora isso, é basicamente a dieta norte-americana, né? Os hambúrgueres, essas coisas, que a gente sabe que não é tão saudável. Então, em relação a
obesidade é bem parecido com os Estados Unidos em relação a isso, talvez um pouco menos. Então, tem mais pessoas com obesidade aqui do que no Brasil. E, como eu falei, também é mais comum ter sarcopenia e até a obesidade sarcopênica, que é quando a pessoa tem alta adiposidade e baixa massa muscular ao mesmo tempo. Então, isso causa uma série de problemas, riscos de desenvolver doenças, né? E, por incrível que pareça, aqui também tem insegurança alimentar. Não é tão comum quanto no Brasil, não tem a questão da fome, mas ainda assim tem a insegurança. Comidas, assim, in natura são mais caras, carne é mais caro também, porque também não é produzido aqui, então é tudo importado. Então, principalmente os nativos têm mais essa questão da insegurança alimentar. E também aqui é permitida a caça, então tem gente que caça para comer a caça. Júlia, escutando você, eu lembrei de uma questão que me marcou muito, né? E eu vou chegar nesse ponto contigo, né? Que eu queria dividir com o Anderson e com os nossos ouvintes, que na minha defesa de mestrado, a minha orientadora naqueles discursos bonitos, né, que marcam, teve uma frase dela que ela me marcou ali, né, Andréa Ramalho, minha orientadora de mestrado, e ela falou: Luana, querida, né, você tem um futuro grande aí pela frente, mas se eu puder te dar um único conselho como orientadora de mestrado, eu vou te falar o seguinte, né, no Brasil é preciso ser criativo para se fazer pesquisa, né, criatividade, porque, enfim, vai te faltar recursos aí, né? Como você falou no início do nosso papo, né? Então, isso, hoje em dia eu estou tendo a oportunidade de coordenar um mestrado em modalidade profissional, perceber, né, os profissionais da ponta, o que eles estão demandando em termos de ciência, e você contou para a gente dessa parte das pesquisas, né, inclusive de uma maior oportunidade de recursos, mas eu queria muito que nossos ouvintes soubessem, para além do fazer pesquisa, como é ser pesquisadora, enfim, né, fora do nosso país, especificamente onde você está, né? Por exemplo, você falou que, em termos de comitê de ética, né, é permitido pagar para os sujeitos de pesquisa, né? E a gente vive um desafio no país que é a questão de perceber a necessidade de um olhar talvez mais profissional, né? O pesquisador como profissão. Então, eu queria muito que você contasse para a gente um pouco como é ser pesquisadora para além da bancada ali do laboratório, né? Como é que é essa rotina, como é que é esse dia a dia, o que quando você chegou aí te chamou a atenção, né? Caramba, né? Quando eu voltar lá para o meu país, eu tenho que ajudar a implementar esse tipo de coisa da pesquisadora Júlia aí fora. Conta para a gente. Bom, em relação a isso, tem algumas diferenças. Eu vou começar falando da questão da ética, porque eu já falei um pouco da questão de poder pagar, e aí no Brasil não pode. Aqui, eu acho que a ética é muito mais robusta. Então, as informações pessoais dos participantes são muito bem mantidas, então é tudo criptografado, é tudo anônimo. Realmente, telefone, nome do participante não pode de jeito nenhum sair, vazar. Então, é tudo mantido muito bem seguro, enquanto eu acho que no Brasil não é tanto assim. E os comitês de ética realmente analisam tudo que a gente está fazendo, eles estão sempre supervisionando tudo, então uma vez por ano eles vêm, ou dependendo se a pesquisa tem um risco maior do que a minha baixo risco, que é só suplemento de proteína, mas se é, por exemplo, uma pesquisa com medicamento, alguma coisa assim, pode ser até mais regular, eles têm uma visita de monitoramento, então eles checam todos os nossos documentos, toda a parte de éticas, de aplicação, de regulamentação. A gente tem que manter tudo muito bem organizado, todos os resultados a gente coloca num software online, então também é muito mais protegido essa questão de não ter falsificação, plágio, essas coisas assim, porque os resultados, eles checam o que a gente recebeu, assim, né? Imprimiu o resultado da composição corporal, tá lá a cópia em papel, e a gente coloca a mesma coisa no online, e então eles checam isso para ver se está tudo certinho. Então, tem toda essa questão. Em relação a ser pesquisador, eu vou falar como a minha experiência, né, fazendo o PhD aqui, algumas diferenças no PhD.
Aqui as faculdades são todas pagas, mesmo que sejam públicas. Tem umas taxas que a gente tem que pagar. E as scholarships, que são as bolsas, né, de estudo, elas são anuais. Então, todo ano a gente tem que aplicar para as bolsas. E aí, se a gente conseguir, a gente usa para pagar para as tuitions, que são essas taxas da universidade. E o que sobrar, a gente usa para viver. O que muitos orientadores fazem aqui é que eles têm uma parte da verba para o estudo, e aí eles pegam essa parte para pagar o aluno, porque eles também preferem que os alunos não trabalhem, estudem full time, né? O período integral. A gente pode trabalhar meio período, mas geralmente os supervisores preferem, os orientadores, aqui a gente chama supervisores, os orientadores preferem que a gente não trabalhe, então eles reservam parte da verba para isso. Então, essas verbas eles conseguem por grants, que eles aplicam também para fazer o estudo, e aí é isso que paga o nosso salário. Fora isso, as pessoas aqui, geralmente, elas pegam, não durante o doutorado, o mestrado, mas para graduação, eles pegam, tipo, empréstimos de bancos e tal, para fazer a graduação. Então, isso é um pouco diferente. Não tem a bolsa como aí da CNPq, CAPES, que dura todo o período que você está no doutorado, no mestrado. Fora isso, o meu dia a dia aqui é conduzir as visitas com os participantes, escrever artigo, ler artigo. Não tem tantas aulas, são 3 matérias que a gente faz durante todo o doutorado. E tem muito mais a parte administrativa, que, pelo que eu sei, aí no Brasil é mais ou o técnico de laboratório ou o próprio orientador que faz. Aqui é tudo o aluno de doutorado. A parte administrativa, né? Comprar os materiais, tudo mais. Toda essa documentação, regulamentação, é tudo a gente, e o orientador realmente só supervisiona o que a gente está fazendo. Júlia, durante o nosso podcast, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, traga uma imagem, né, que represente um pouco a ciência da nutrição, represente um pouco a sua relação de trabalho. Queria que você descrevesse um pouquinho a imagem que você escolheu para os nossos ouvintes, lembrando que ela vai estar disponível no nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Mas queria que você justificasse um pouquinho, né, por que dessa imagem. Descreve um pouquinho para a gente ela que você escolheu. Bem, eu escolhi justamente o símbolo da nutrição, porque eu acho que é um símbolo bem completo de tudo que é a nutrição, né? Então, tem a cobra, que é o mesmo que é usado na medicina, né, que significa saúde. Tem o trigo, que, né, representa a parte da alimentação. Tem a balança, que eu acho que é o mais importante da nutrição e da saúde como um todo, né? A gente ter equilíbrio no que a gente consome e em todas as áreas da vida, né? Para ter saúde tem que ter equilíbrio. E eu escolhi por causa disso, que eu achei que é bem completo, com tudo que a nutrição embarca, né? Tanto a parte da saúde quanto do alimento. Luana, infelizmente acabou o nosso programa. Tava legal a nossa conversa internacional hoje. Pois é, Anderson, caramba, que coisa boa, né? Vai abrindo a mente, vai dando ideia, a gente vai percebendo um monte de coisa com essa conversa, certamente nossos ouvintes também. Queria muito agradecer a Júlia, foi ótimo partilhar aí dessas diferentes visões e vivências. E por agora eu queria saber da Bianca, aonde que nossos ouvintes podem nos encontrar, ver e rever episódios, interagir com a gente pelas redes sociais. Conta pra gente, Bianca. Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida!
Júlia, agora eu gostaria muito de abrir o microfone do nosso podcast para que você deixe suas mensagens finais, alguma comunicação que você queira, algum lembrete. Fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigada, Luana. Queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando um pouco da minha experiência. Agradecer pelo convite e parabenizar por esse projeto. Muito legal, acho que é muito importante passar esse conhecimento que a gente tem para a população e é isso, agradecer por tudo e estou disponível para o que precisarem. Obrigado, Júlia, obrigado, Luana, foi de fato um programa assim, muito especial, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui conosco e agradecer também você aí de casa que ficou nos acompanhando, ou em casa, ou no carro, aonde você estiver acompanhando o nosso podcast. Hoje a gente trouxe uma novidade, né? Nós estamos falando de nutrição no mundo, num lugar diferente. Muitas das vezes, quando a gente passa a observar um lugar diferente, ou passa a observar um modo diferente de vida, a gente fala, mas lá é mais fácil. Eu acho que a Júlia pôde colocar isso, né? Os desafios, apesar de algumas diferenças, alguns desafios são semelhantes para o nosso dia a dia. E é nessa hora que a gente vê que as soluções também são muito iguais. Nesse caso, então, a gente pede para você que isso possa ser uma lição de vida para a tua vida. Independente do desafio que você tenha, seja em qualquer lugar do mundo, a nutrição ela sempre vai ser única e vai te proporcionar vida, vai te proporcionar saúde. Então, enfrente os desafios que você tem com a nutrição e também, obviamente, tenha muito prazer naquilo que a nutrição te proporciona no seu dia a dia. A gente espera contribuir um pouquinho com os desafios que você tem no seu dia a dia e que o nosso programa possa, de fato, transformar a sua vida, trazendo aquilo que a Júlia colocou hoje, um pouco de equilíbrio dentro do nosso desafio, que é viver e, ao mesmo tempo, cultivar a nossa nutrição e a nossa saúde. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue divulgando o nosso trabalho para todos que ainda não conhecem nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Podcast Ciência da Nutrição.